convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando simulava o Cordeiro Pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Depois de terem cantado o hino, depois de terem comungado, comido o pão e tomando do cálice, foram para o Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras a gente sabe tudo o que aconteceu.
As 3 leituras de hoje nos falam de sangue. A primeira aliança consistia na aspersão de sangue. Nós escutamos 2 vezes a confissão de fé do povo de Israel diante do que Moisés lhes apresentava. Nós faremos tudo o que o Senhor disse. Nós faremos tudo o que o Senhor disse. Isto é uma confissão de fé. É uma confissão de confiança nas palavras, nos mandamentos, nos decretos do Senhor. Tá bom, então se vocês farão tudo e acreditarão e obedecerão em tudo o que o Senhor disse, vamos confirmar, vamos materializar esse pacto com sangue. Deram a palavra, nós faremos e obedeceremos tudo o que o Senhor disse. Tá bom. Então vamos sacrificar animais, carneiros e touros. Parte deste sangue nós ungiremos o altar feito com pedras lá no pé da montanha, e parte deste sangue será aspergido como testemunha de que esse povo, reconhecendo a desobediência, reconhecendo a rebeldia, reconhecendo o seu pecado, vão lembrar que foram aspergidos porque disseram: nós seguiremos e obedeceremos todas as palavras do Senhor. Foi feito então este pacto. Todas as alianças ou pactos humanos, eles são precedidos de gestos. Olha, vamos fazer uma aliança. Dá a mão aqui. Feito o nosso cálculo, feito o nosso plano, vamos cumprir isso. O aperto de mão é muito comum. Outros pactos, existe o abraço, o ósculo santo. Outros, como dizia nos tempos mais antigos, arrancava um fio da barba e dava como testemunho. Enfim, existem muitos gestos. Acordos, né? Então para afirmar o nosso trato, esse banco aqui está de testemunha. Qualquer coisa nós vamos queimá-lo ou sei lá. O pacto também feito com Abraão, né? Deus pede para que Abraão mate os animais e separem os lados. Então, quem não cumprir, Abraão e Deus fizeram então o pacto e tínhamos que passar por aquele momento, entre os animais. Quem não cumprir este pacto vai ser esquartejado como estes animais. Quem de nós não cumprir, nós vamos ser cortados ao meio, porque fomos dúbios, não assumimos a nossa palavra. Então, por aí afora, você vem aqui diante do altar, como eu fui lá, prostrado nos joelhos do bispo, ele com as suas mãos nas minhas mãos ungindo, me pediu compromisso. Você promete, por 3 vezes você promete, sim, prometo.
Você, quando veio aqui com a sua noiva ou com o seu noivo, também aconteceu a mesma coisa. É por toda a vida que o prometeis, e você leva como pacto deste compromisso uma aliança de metal precioso. Para tudo é assim. Estas alianças facilmente são quebradas. Como todas foram quebradas até chegarmos nele. Então agora, esta é a nova e eterna aliança. Ele faz aliança, aí entra a parte mais complicada, racionalmente falando. Esta aliança que ele oferece, o seu corpo e o seu sangue estraçalhados e sangue derramado, não é feita por aqueles que são bons e por aqueles que confessam a fé nele. Por muitos, ou seja, por todos, bons e não bons. Porque o amor não faz discriminação. O amor não ostenta lugar. O amor ostenta serviço. Eu vim para dar a minha vida por todos. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que é para o perdão dos pecados. É uma aliança irrevogável. É uma aliança do verdadeiro sangue, não mais de touros e de carneiros. É o meu sangue que é derramado por todos, por vós. Mas o que tem a ver isso com a minha vida e o meu comportamento? Por que aliança de sangue? Por que é usado o sangue? Tem uma explicação bíblica e teológica muito interessante. Eu vou traduzir do meu modo, porque quando Moisés aspergia o sangue sobre o povo, é como se eles recebessem o sangue, e quando eu sou filho do meu pai e ele é meu irmão, qual é a expressão que nós usamos? Nós somos irmãos consanguíneos, ou seja, do mesmo sangue. Porque eu recebi do meu pai, e se é do mesmo gênio, então nós somos uma família consanguínea. Em Cristo nós somos espiritualmente irmãos, porque recebemos dele o mesmo sangue. Portanto, essa explicação significa que comungando nós nos tornamos irmãos consanguíneos com Cristo, por isso filhos do mesmo Pai. Aquele povo, simbolicamente, aspergindo o sangue, eles se tornavam consanguíneos com Deus. A consanguinidade significa o extremo da cumplicidade. É meu irmão de sangue. Então eu preciso defendê-lo e ele a mim. Até doarmos o nosso sangue. Então o nosso compromisso como cristãos, não dentro da igreja só, que é o de menos, que é o mais simples, vir e comungar o corpo e o sangue de Cristo. A questão é da porta para fora. Pacto de sangue, aliança de sangue. A defesa da vida se dá com sangue. Hoje, isso está se cumprindo literalmente. Quando nós celebramos a festa de um mártir, o que significa um mártir? Aquele que derramou o seu sangue, confessando a consanguinidade com Cristo. Se ele derramou o sangue por mim, ele assumiu esta Eucaristia de tal forma que ele defendeu a fé
Ele não matou ninguém para defender. Ele não derramou o sangue de ninguém para defender a fé, mas o seu foi derramado. É o contrário do que acontece quando nós não agimos segundo a fé. Eu vou lutar até o sangue, mas para derramar o sangue do outro para defender a minha vida. A consanguinidade eucarística não derrama o sangue do outro, mas deixa derramar o seu próprio na defesa da fé. Percebem o contrário? Eu estava preparando e entrando aqui para celebrar, eu estava pensando de quando nasceu então esta solenidade de Corpus Christi. Quem não leu ainda, procurem lá. Eu estava agora, antes de vir para a missa, ouvindo um relato bem resumido de como e por que nasceu esta solenidade de Corpus Christi. No YouTube eu vi lá, tem um relato contado com imagens belíssimas, procurem lá. Como, por que nasceu a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo? Uma das coisas que aparece era a crise de fé. Inclusive de um sacerdote, a dúvida que ele tinha se na hóstia e no vinho estava realmente Cristo. Então nós vivemos hoje numa crise de fé, aonde quem pode mais chora menos. Eu não estou falando agora dos que nem conhecem Jesus Cristo, querem matar Deus, não. Eu estou falando de crise de fé, de que se confessam batizados e cristãos. Que esse é o pecado mais grave. De quem comunga e ao ter que testemunhar esta aliança de sangue, prefere cortar o pescoço do outro a dar a sua cara para bater. Não existe em grande número de cristãos católicos. O que eu ia falar? Poucos que matam para não morrer, xingam para não ser xingado, enfim, é todo um teor bem vingativo. E quando se trata de matrimônio e de família, casais que se divorciam, casais que abortam e que comungam, para não sustentar por desaforos ou por qualquer capricho, aquele sim que é, ou deveria ser, eterno, até que a morte os separe. Essa diluição, esse escambalacho com o sacramento do matrimônio, a gente vê as coisas assim, muito realmente esculachadas. Esse sujeito, por algum motivo, se separa, não precisa ter motivos muito graves, daí na semana seguinte, ele já está com a mulher do outro e vice-versa. Como se nada, todas as justificativas para dizer, eu não dou o sangue para ninguém. Eu quero mais saber do que acontece com a minha vida. Por que eu tenho que morrer? Isto é sinônimo de uma sociedade extremamente, embora batizada e comunguem, mas pagã. Que não levam, que não doam, que não desperdiça nada do seu sangue. Percebam que agora aqui não se trata de se cortar ou cortar o pescoço de alguém. Não, dar o sangue significa assumir até as últimas consequências. Olhando para a minha humildade humana, não olhando para aquele que tudo pode. Maria, fazei tudo o que o meu filho disser. O que o filho disse levou a termo
aqueles mandamentos que o povo disse, faremos tudo o que o Senhor disser, e não fizeram nada, agora ele disse, é assim que se cumpre a eterna e a verdadeira aliança. Não é querer tirar o couro do outro, mas é dar a vida por ele. E quando nós entramos também na educação familiar dos filhos, obedecer, honrar pai e mãe. Percebam que tudo parte o contrário da Eucaristia, o individualismo, que é esse contexto do sistema que leva homens e mulheres a viver em função do próprio umbigo, do próprio estômago. Diz São Paulo, o vosso Deus é o ventre, ou seja, o estômago. Essa expressão é fortíssima se nós soubermos interpretar o que significa Eucaristia. O que importa é o meu estômago estando cheio. Bom, se para mim este significado é importante, então a Eucaristia não tem o significado para a minha vida que ela tem. Vão à Escritura, o que São Paulo fala aos Coríntios sobre a Eucaristia. Porque antes de ir para a Santa Ceia, para a Eucaristia, eles faziam ceias extremamente abundantes. Comiam. E diante dos pobres não tinha comida para os pobres. E depois iam para a Eucaristia, com o estômago até vomitando. Estas expressões fortes, nós precisaríamos refletir sobre elas. Não se trata necessariamente de um jejum eucarístico. Percebam, nós temos que perceber uma coisa. O jejum eucarístico é até um preceito, 1 hora, 2 horas, radicalmente antes da Eucaristia, sim. Mas o que adianta ficar um dia inteiro de jejum, porque eu vou comungar à tarde, se depois ao sair da celebração comungado do Senhor, ali fora eu continuo tendo o mesmo comportamento de pagão. Um padre explicando a Eucaristia, falando sobre os pecados, que são os mais graves, sobre a Eucaristia, ele diz assim, que não é o número de Eucaristias que eu participo, que muda a minha vida, o meu comportamento. Não significa que eu comungar todos os dias, vou usar uma expressão entre aspas, resolve os meus problemas. A Eucaristia não veio para resolver problemas meu com ninguém. A Eucaristia veio para mudar a minha vida. Os problemas nunca vão deixar de existir. Então, repito, quantas vezes necessário, não é comungar toda hora ou todo dia. Mas que sentido tem comungar diante destas proclamações? Mas é o sentido e o significado que eu dou para aquilo. Só no momento da comunhão, não. Na minha comunhão com as pessoas. Isso me faz tremer as entranhas. O padre que está falando. Eu comungo, depois entro no meu esconderijo. Esse esconderijo está dentro de mim mesmo. A insegurança de me comprometer com quem quer que seja, com o meu marido, com a minha esposa. Desculpe, mas eu tenho que começar sempre do matrimônio.
Se ele não é cristão, não vai ser cristão nem comungando, nem convivendo junto, e nem com a família, e nem com ninguém. Este é o sentido da festa de Corpus Christi. O Corpus Christi sai na rua. Ou seja, eis que eu estarei com vocês. Eis que eu estou com vocês. Mas vocês me percebem, não junto, mas dentro, consanguineamente dentro de você. Esta consanguinidade de irmandade espiritual me faz viver com você consanguineamente, pelo batismo e até pela Eucaristia, sobretudo. Ou o meu mundo é só meu, e o seu é só seu. Tem muitas coisas que nos favorecem a essa individualidade pecaminosa. O sistema, nunca canso de dizer do sistema, que somos vítimas dele. E favorecemos que ele cresça, porque aderimos às regalias, às preguiças e às normalidades, tudo é normal, e as do sistema. O sistema nos descompromete com a dignidade da vida. E aqui ele diz: não, eu dou a minha vida, derramo o meu sangue, porque eu tenho uma só palavra. Prepararam no andar de cima uma sala, olha que sala extremamente bem preparada para celebrar a maior, incomparavelmente maior de todas as riquezas, a Eucaristia. Vão e preparem um lugar. E quando voltaram, encontraram exatamente como Jesus tinha falado. Este lugar bem preparado, esta sala de cima. Que lugar é este, senão aqui dentro? Não desprovendo de significado. O que adianta eu comungar aqui todos os dias, quando eu chego na minha casa, está tudo dividido. E quem sabe essa divisão provocada pela minha displicência, pelo meu egoísmo, pelo meu individualismo, pelo meu pecado. E a Eucaristia é nem lembrada mais que alguém deu o sangue, derramou o sangue por mim, e lá eu não derramo uma gota de sangue pela minha esposa, pelo meu marido, para ninguém. O que seria tomar a própria condenação. Por isso que a palavra Eucaristia, termino aqui, significa ação de graças. É o ato, repito, incomparavelmente maior do que tudo. Por que ação de graças? Porque gratuitamente eu fui resgatado. Lembra dos dois devedores? Tinha uma dívida impagável. Senhor, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo.
porque me suplicastes, prostrado, ou seja, reconhecendo a incapacidade de perdoar, de dar o sangue, eu perdoarei toda a sua culpa, todo o seu pecado. Porque me rogaste. Então, ação de graças, é tudo gratuidade. E vai o outro lá, que foi perdoado, que comungou esta gratuidade maior. Chega no outro que lhe deve uma moedinha miserável. Enquanto não pagar a minha dívida, eu não te soltarei. Não parece um pouco com o nosso testemunho? Venho aqui, toda a minha dívida, isto é para o perdão dos teus pecados. Eu saio ali fora, cadê a ação de graças? De graça recebestes, de graça também dai. Amém? Amém. Sim ou não?